Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre educação corporativa. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Maurício Pradella, que é sócio-diretor de empresa que trabalha com educação corporativa, que está aqui esclarecendo as nossas dúvidas, contando um pouquinho de como funciona, como é. Maurício, muitas vezes as empresas percebem, vão atrás da educação corporativa. Você percebe, às vezes, assim, os funcionários, os colaboradores que a gente precisava fazer alguma coisa e a chefia não percebe ali, não investe nisso? Isso é comum em algumas empresas? Sim. Bom, acho que é muito comum. Felizmente, eu vejo esse cenário mudando gradativamente, porque existe toda, não sei se posso dizer que é um preconceito, especialmente em empresas que trabalham com vendas, né? Poxa, por que eu vou pegar aquele tempo do meu profissional, que ele poderia estar na rua vendendo, atendendo o meu cliente, sei lá, prepará-lo para que ele fique uma semana fora, 2, 3 dias fora para participar de um treinamento, ou sei lá, meio período por dia. Então, de fato... E ver como prejuízo e não como investimento. Exatamente. Né? Talvez encarar aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Então, talvez ver só o ônus e não o bônus. Mas eu acho que... e até pelo fato da dificuldade, porque essas ações de treinamento, muitas empresas têm dificuldade de mensurar os resultados. Então, legal. Então, eu consegui investir um montante em treinamento, como é que eu consigo mensurar se isso aumentou ou não as minhas vendas? Né? Então, a partir do momento que as empresas elas conseguirem tirar esses indicadores, sem dúvida é uma maneira de poder sensibilizar com que outras organizações possam investir na capacitação dos seus colaboradores. E eu não sei, eu acho que não precisaria ser quando a gente fala em capacitação, não precisaria ser mandar o cara para fora para fazer um estudo, uma pós-graduação, MBA. Acho que desde uma ação que você pegue um especialista dentro da empresa, que ele se dispõe a transmitir o conhecimento que ele tem sobre um determinado assunto, já é uma ação interessante para começar. Talvez requer um investimento um pouco menor e já vai criando a cultura na empresa da importância do treinamento, né? De você disseminar essa educação dentro das organizações. E já aconteceu de uma empresa pedir um tipo de treinamento e, de repente, vocês identificarem que não era bem aquilo que eles precisavam? Porque você fala, olha, estou com um problema aqui comportamental, preciso melhorar o relacionamento com a equipe. E aí vocês identificam que o que precisava era um treinamento técnico, porque aquele problema de relacionamento está sendo gerado por falta do conhecimento técnico. Isso acontece, às vezes, da empresa também não saber muito bem o que ela precisa para fazer com o seu grupo? Sem dúvida, acho que acontece. Muito embora muitas empresas nos procurem já com a demanda específica, né? Olha, eu gostaria de desenvolver um treinamento para um determinado produto. Gostaria de desenvolver um treinamento para melhorar a competência de liderança da minha equipe. Mas no momento onde a gente entrega esse treinamento e tem a oportunidade de acompanhar os resultados, mensurar os resultados, que às vezes nem sempre isso acontece, às vezes essa é uma informação que fica com a própria empresa, eles não divulgam, não compartilham conosco. A gente, em alguns casos que a gente trabalha junto com essas empresas, a gente consegue ter esse feedback direto do aluno. Uma coisa que é interessante, existem alguns treinamentos que são realizados onde a gente aplica uma avaliação de reação. E na avaliação de reação, muitas vezes, revelam informações importantes sobre aspectos do curso que foram positivos e aspectos que poderiam ser evoluídos. Então, talvez trazendo um exemplo aí de mais uma vez falando de um treinamento de matemática financeira, então às vezes você aplica um treinamento, a pessoa chega e fala, poxa, não gostei do treinamento porque em algum momento eu não consegui fazer uma operação de divisão. E aí você descobre, poxa, espera lá, surgiu uma necessidade de você criar um treinamento, talvez um nível mais raso, mais básico, para esse público. E aí sim, de acordo com o feedback, né, com as reações desse público que participa dos treinamentos, a gente tem condições de identificar novas oportunidades ou saber se aquele treinamento ele foi assertivo ou não. Hoje nós temos a tecnologia, a internet, os tablets, enfim. A questão do EAD deve ser muito forte também, porque você não precisa tirar o funcionário, o colaborador da empresa para ir até um local específico, enfim. Já tira um pouco, bom, não estou tirando o meu
colaborador do trabalho para fazer o treinamento. Ele vai fazer a hora, ele tem que cumprir aquilo a hora que der. Isso é visto de forma positiva ou negativa? Eu acho que, em linhas gerais, é visto de uma maneira positiva, talvez para as organizações. Tá. É claro que você promover um treinamento à distância, isso significa uma redução de custos muito grande. É lógico que o benefício não vai só nesse sentido de custos, vai também no sentido de você padronizar a linguagem do treinamento. Então, se você tem um treinamento para falar sobre a cultura da empresa, às vezes você tem uma organização que ela fica em São Paulo, mas ela está distribuída em diversas franquias no Brasil inteiro. Então, imagina o desafio que você tem para poder treinar todas essas pessoas, passar uma única mensagem de uma maneira uniforme. Então, acho que a educação à distância, ela vem com essa premissa de atender este objetivo. Mas é lógico, às vezes, para o outro lado, às vezes o próprio aluno, talvez ele não se sente ainda um pouco confortável em ser aluno dessa modalidade de educação à distância. Isso vai depender muito do perfil. Então, aqueles profissionais que têm pouco tempo para se dedicar aos estudos, normalmente eles têm eles se relacionam melhor com essas ações de treinamento à distância, porque ele entende que ele consegue fazer um treinamento no horário que ele tiver disponível, seja à noite, quando ele chegar em casa, ou ele chega um pouco mais cedo no trabalho para fazer aquele treinamento, diferente de uma ação presencial, onde requer que todo dia, tal hora, você tem que estar lá fazendo um treinamento. Então, talvez eu costumo dizer que você tem um pouco desses dois olhares, né? Sempre você consegue ver os prós e também os contras. Mas acho que, em linhas gerais, a educação à distância ela tem evoluído muito. Até em instituições, né, acadêmicas, você percebe que a oferta de cursos à distância tem crescido muito, justamente para atender esses profissionais que demandam pouco tempo, que estão em constantes viagens em suas empresas. Então, acho que a tendência é cada vez mais isso se tornar frequente nas organizações. Eu vejo que ainda tem um pouco de, não sei se seria a palavra correta, mas de preconceito com o curso à distância. Como se assim, ele não fosse tão bom quanto um presencial. Existe isso ainda, tanto no acadêmico, assim, mas a gente vai ter que, assim, vai ter que ser autodidata, vai ter que ter disciplina, vai ter que cumprir de uma mesma forma do presencial, mas eu sinto que ainda não é tão valorizado quanto o presencial. Sem dúvida, acho que estamos passando por um momento de transformação. Então, é claro que muitas pessoas não veem ainda com bons olhos. Eu acho que uma estratégia que vem sendo muito utilizada pelas organizações é você mesclar, não só fazer um curso 100% online, não só fazer um curso 100% presencial. Por que não fazer uma primeira aula onde as pessoas que vão participar daquele treinamento elas estejam juntas, né, para a oportunidade que eu possa conhecer um instrutor daquele curso pessoalmente, para que eu possa conhecer os colegas, né, de estudo que vão participar daquele mesmo treinamento. E aí sim eles vão para uma sala de aula virtual, eles vão fazer ações de treinamento à distância. Isso é uma forma de quebrar um pouco o gelo. Mas na maioria das vezes, e é uma coisa que eu costumo dizer, acho que a educação à distância ela está aí, né, é uma realidade, mas acho que a questão do contato presencial, do olho no olho, né, desse ensino, acho que a gente nunca vai perder isso. Isso é de extrema importância. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como professor, sei o quão nobre é essa profissão. E é lógico, né? Existem temas em alguns momentos onde o presencial ele tem, talvez ele faça mais sentido do que o treinamento à distância. Mas na maioria das vezes, quando você conseguir usar esse treinamento à distância, principalmente para organizações que estão geograficamente distribuídas, estão isoladas, né, não estão próximas geograficamente, isso, sem dúvida, acho que entra como um contraponto interessante. E é sempre melhor do que não fazer nada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você tem ali uma ferramenta, olha, só dá para fazer desse jeito, bom, vamos fazer, né? E tem situações, ou depende do treinamento, que tem que ter o debate, tem que ter o olho no olho. Então, aí realmente vai do olhar, né, da empresa, de ter essa sensibilidade também, de falar, não, nesse momento eu preciso que o grupo esteja junto, que tenha esse debate, essa troca. Apesar que a gente tem agora teleconferência, tem N tecnologias aí, né, para a gente poder ter isso, né? Assim, acho que é uma tendência, talvez a nova geração que está vindo por aí,
já está mais acostumada a lidar com tecnologia, então acho que vai ficar cada vez mais fácil e mais aceitável eles se proporem a participar de ações de treinamento à distância. Então, até se você for parar para pensar, a comunicação hoje ela mudou muito, né? Antes do que a gente se preocupava em ligar para as pessoas, em encontrar com as pessoas presencialmente, hoje muita gente prefere mandar uma mensagem de texto, mandar uma mensagem no Facebook, no Twitter. Então, acho que faz parte, né, dessa transformação que nós estamos vivenciando, né? Que a tecnologia, talvez vê a tecnologia como algo que possa agregar benefícios, né? Você falou dessas gerações, né? Às vezes tem conflito, assim, você está com um grupo ali de idade bem variada, uma pessoa mais antiga da empresa e mais novo. Como que fica aí no treinamento, sem dúvida. numa situação? Tem um conflito ou, no geral, dá para mesclar uma linguagem que atenda aos dois grupos? Sempre que a gente vai pensar no desenvolvimento de um treinamento, o importante é conhecer o público-alvo. Então, nós vamos falar para uma faixa etária de 19 a 26 anos ou para uma faixa etária de 40 a 50 anos. Isso é uma informação muito importante para nos guiar no desenvolvimento desse treinamento. Então, acho que mais trazendo um pouco do que eu comentei no primeiro bloco, dependendo do perfil do profissional, da faixa etária, você consegue trazer elementos mais lúdicos, atividades de exercício de fixação que trazem elementos relacionados a jogos. A gente sabe que os adolescentes, eles já estão mais acostumados a utilizar esses jogos de Facebook, jogos de videogame, aí tem de atividade computador. que dá para atender eles todo aceitam mundo. de uma maneira melhor. Talvez o pessoal, talvez trazendo um exemplo da idade do meu pai, eu não vejo ele fazendo um treinamento que utilize essas metáforas de jogo. Talvez ele, né, aceitaria uma linguagem que fosse mais formal, mais expositiva, visual, audiovisual. Então, quando a gente tem, às vezes, esse choque de gerações, vamos dizer assim, acho que é importante tentar encontrar um equilíbrio, um meio termo. Maurício, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser contatar o Maurício é mauriciopradella@sou.com.br e o telefone para contato é o 11 23 24 6793. Obrigada a você que esteve conosco. Te vejo no próximo Educare. Até lá.